Todos receberam aí eu pedi um aqui para mim. Todos receberam o projeto de vida? Receberam? Aleluia. Quem não recebeu? Levanta a mão assim. Quem não recebeu? Quero aproveitar e cumprimentar os irmãos das nossas igrejas. Deixa eu nessa câmera aqui, tá? Deixa eu nessa aqui. Cumprimentar os irmãos aí das nossas igrejas, Itaguara, Ibirité, Esmeraldas, Cláudio, os irmãos que estão conectados conosco aí. Louvamos a Deus por esse dia, louvamos a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos. E eu quero apenas dar aqui uma palavra introdutória, porque o pastor vai terminar a mensagem aí na igreja local, sobre o tema do nosso ano de 2021. Todos receberam o projeto, então todos receberam o cartão, amém, gente? No cartão aí na frente está o tema do nosso ano apostólico, movidos por graça. Diga comigo, movidos por graça. Esse é o tema do ano, mas tem aqui embaixo um subtema que nós vamos trabalhar bastante esse ano, que é ano de contemplar a Cristo. Ano do quê, gente? Ano de contemplar a Cristo. E por que veio isso no meu coração? Lá no meio do ano, eu ministrei uma mensagem aqui na igreja sobre 2 Coríntios 3,18. Não sei se você vai lembrar, em algum culto eu ministrei isso aqui, 2 Coríntios 3,18. E o texto de 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com a face descoberta, se puder colocar isso aqui, Raia, né? E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E o que o Espírito Santo ministrou forte ao meu coração, que eu creio que é para esse ano passado, 2020, quando veio no meu coração assim tão forte o tema, mais íntimos, eu falei: Senhor, nossa igreja é uma igreja que preza pela intimidade, um povo que gosta da palavra e tal, por que esse tema? E no decorrer do ano a gente viu que se não fosse intimidade com o Senhor, aonde nós estaríamos agora, né? Então veio exatamente o tema a calhar com aquilo que no coração de Deus já sabia que ia acontecer. E para esse ano próximo, eu acredito que é um ano de recomeço. Diga comigo, um ano de recomeço. E para nós cristãos, não existe recomeço sem Cristo. Amém, gente? Em nada nós vamos conseguir recomeçar se Cristo não estiver conosco. Então veio assim, fortíssimo no meu coração esse tema, né? Contemplando a Cristo e sendo movidos por graça. O que teríamos um ano, melhor, o que Deus colocou no meu coração é que nós teríamos um ano de contemplação de Cristo. Isto é, nós voltaríamos ainda mais para a palavra. Porque aqui está a revelação de Cristo. Posso ouvir um aleluia, gente? Aqui está a revelação de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Voltaríamos mais para a palavra. Vai ser um ano de grande busca por conhecer, entender, perceber, estar na presença, ser transformado por ela, desenvolver a nossa fé pela contemplação. Alguém vai dizer assim: contemplação? Sim, contemplar algo nos transforma. Você sabia disso? Contemplar algo te transforma. Contemplar a Cristo é a oportunidade de sermos transformados. É o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3,18. Com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor e sendo transformado com glória cada vez maior. Quanto mais na presença, mais transformados. Quanto mais íntimo, mais transformados. Então esse ano vai ser um ano de contemplação da palavra, contemplação da revelação daquilo que Deus tem para nós, contemplação de Cristo pela revelação do Evangelho da graça. É ano de viver na graça, se você entende, diga aleluia. É ano de ser movido por esta verdade. Que verdade? De graça recebemos, de graça vamos dar. É ano evangelístico,
Amém? É ano evangelístico, contemplando a Cristo e sendo transformado por Ele. É ano que o Senhor vai despertar o nosso coração para ir e pregar o Evangelho, que não deve ser uma escolha, mas uma obrigação nossa. Amém, gente? Não deve ser uma escolha, uma obrigação nossa. Um posicionamento de amor e de gratidão. É ano de sermos livres de toda religiosidade e crescermos no conhecimento de Cristo. Menos da religião, mais de Cristo. Diga comigo, menos da religião, mais de Cristo. Amém, gente? É ano de sermos transformados de glória em glória. E cada vez, glória cada vez maior. É isso que Deus colocou no meu coração para 2021. Então, gente, eu preciso liberar os irmãos da nossa igreja, das nossas igrejas. Queríamos liberar uma palavra aqui direto do altar do Senhor. Que 2021 seja para vocês aí também em Taguara, Cláudia, Ibirité e Esmeraldas, um ano de milagres. Amém, gente? Quem concorda aqui com essa bênção? Amém? Bênção para nós aqui no balneário, mas bênção para eles também das nossas igrejas lá no interior. Que venha um grande mover de Deus, de convencimento, de transformação, aleluia, de glória cada vez maior, conformando cada um de vocês a exemplo de Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né, com um feliz ano novo, que o Senhor possa conduzir vocês de fé, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Agora vocês ficam aí com o pastor local. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Volta para cá. Então, gente, 2 Coríntios 3,18, preciso terminar essa palavra aqui. Porque contemplando a Cristo e sendo movidos por graça. Primeiro eu queria fazer você entender o poder da contemplação. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Que nós somos transformados pela contemplação. Transformados pela contemplação, como assim? Você sabia que o nosso homem interior, ele gradualmente, ele se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se? O nosso homem interior, ele é transformado por aquilo que os nossos olhos veem. Deixa eu te dar um exemplo. Se você olhar para o sol, é difícil olhar para o sol. A gente, quando é menino, a gente tenta fazer essas coisas. Mas se você olhar para o sol assim e tentar focar o olho no sol, um pouquinho que você der conta de focar, quando você tira o olho do sol e olha para uma outra coisa, o que você vê? O sol. Você que não prestou atenção nisso. Se você foca na luz do sol, tenta focar, quando você tira o olho dele e olha para outra coisa, o que você vê? O sol. É engraçado isso. Os nossos olhos se adaptam àquilo que nós vemos. Por isso que o salmista, no Salmo 101, verso 3, na parte A do verso, ele vai dizer: não porei coisa má diante dos meus olhos. Por quê? Porque quando eu coloco coisa má diante dos meus olhos, eu vou ser influenciado por isso. Quantos aqui estão sendo influenciados pela televisão? Quantos aqui estão sendo influenciados pelas más notícias? Quantos aqui estão sendo influenciados por notícias ruins, só dizendo de morte, Pois esse ano nós vamos dedicar tempo para contemplar Cristo. Menos TV, menos Facebook, menos Instagram, amém? Menos redes sociais. Nós vamos parar para contemplar o que, gente? Cristo. Jesus é o sol da justiça. Quando contemplamos diariamente, é por essa ótica que nós vamos ver a vida, o mundo e a igreja. Quanto mais você contempla Cristo, aleluia, quanto mais você olha para Cristo. Existe um exemplo muito interessante lá no Velho Testamento, que foi escrito, registrado em João 3, verso 14 e 15, que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E olha que coisa interessante, que é um exemplo de contemplação. O povo tinha murmurado contra Deus,
E Deus permitiu então que as serpentes se multiplicassem e começassem a morder o povo. E todo aquele que era mordido por uma serpente venenosa, o que é que acontece, gente? Morre. E aí Deus deu uma estratégia para Moisés. Qual foi a estratégia? Faça uma serpente de bronze, coloca em uma haste e coloca no lugar alto. E todos aqueles que olharem para a serpente, diga assim, contemplar. Todos aqueles que contemplar a serpente, contemplar com um olhar de fé, de esperança, de convicção daquilo que por meio de Moisés Deus tinha dito. Então quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Diga, contemplação. Eles não tinham que fazer nada, nem pedir perdão. Vocês já leram isso aí na Bíblia? Eles tinham que pedir perdão? Não, eles não tinham que fazer nada. A única coisa que eles tinham que fazer é olhar para a serpente, que é o tipo de Cristo na cruz. Quando nós olhamos para Cristo, tendo as convicções do nosso coração, daquilo que Ele fez na cruz por nós, contemplando a Cristo e sendo transformado. Amém ou não amém? Está comigo, gente? Vocês estão cansadinhos? Contemplando a Cristo e sendo transformado. Se você crê e está começando a entender, diga glória a Deus. Olha que uma outra referência, é claro que nós vamos ter que conversar muito isso durante o ano, mas Mateus 6, 22 e 23, diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então, o que o texto está dizendo? Que o meu estado emocional e espiritual, grande parte dele é resultante do quê? Da minha forma de ver, não necessariamente de enxergar aqui, mas da sua forma de ver. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. E a grande pergunta é, para o que você está olhando? Porque o que você olha vai se transformar na sua visão, e a sua visão vai ditar o seu estado de espírito. Está comigo? O que você olha se transforma na sua visão ou crença. E suas visões e crenças vai ditar o seu estado de espírito, se de trevas ou de luz. Então o que eu estou propondo, o que Paulo propõe em 2 Coríntios 3,18? Que nós precisamos contemplar a Cristo diariamente, focar naquilo que Cristo é e fez por nós na cruz. Porque quando assim fazemos, nós somos transformados. Transformados como? Transformados primeiramente na visão, na forma de ver. E aí eu gosto de um texto muito interessante que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5,16, quando Paulo vai dizer assim, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que Paulo está dizendo? Por que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano? Porque agora eu olho para você a partir de Cristo. Entendeu o que eu falei ou não? Eu olho para você a partir de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o Natanael, porque eu fui revestido do quê? Gente, eu preguei o ano inteiro a graça aí, o povo está voando. Eu fui revestido do quê? De Cristo. Então quando Deus olha para mim, Ele vê o Natanael revestido de quem? De Cristo. Ele me vê revestido de Cristo. Por isso que eu não sou condenado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Você não deixou de ser pecador, você se revestiu do santo, mas aí dentro tem um pecador. Ou não? Ou você é santinho? Se for, eu quero uma reunião com você depois, você vai me ensinar como ser. Aí dentro tem um pecador que se revestiu de Cristo.
A partir de agora, Paulo está dizendo, eu já não vejo você com os olhos carnais humanos. Eu te vejo, olha aqui, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Por quê? Porque agora nós olhamos uns para os outros, eu olho para você, Deus olha para nós a partir de Cristo. Entenda o que eu estou querendo dizer. Quanto mais você contempla Cristo, mais você vê a partir dele. Amém, David? Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu vou enxergar a partir dele. Isso muda tudo na nossa vida. Não sei se você percebe, mas isso muda tudo na sua vida. Porque até o irmão do lado você vai ver a partir de Cristo. Você vai deixar de julgar para amar. Entendeu? Quando você tiver a oportunidade de ser... Quando você tiver a oportunidade de ser magoado por alguém, você vai perdoar em vez de odiar. Porque você vai ver a partir de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem, que é o Espírito. O que é olhar para o Senhor com a face descoberta? É livres de condenação. Antigamente a gente chegava diante de Deus assim, de cabeça baixa. Alguém passou por isso aí? Aquele evangelho condenatório. Você chegava, ainda mais em dia de ceia, a gente já vinha pedindo perdão pelo caminho. Senhor, me perdoa, me lava, me purifica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão. Oh, Senhor, era assim ou não, gente? Era um desespero. Semana de ceia, fazia jejum, fazia misericórdia. Olha que coisa, o que é chegar diante de Deus com a face descoberta? É você ter a certeza que você não se apresenta vazio, você se apresenta revestido de Cristo. E revestido de Cristo tem uma palavra para você, Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segunda bênção, revestido de Cristo, você se apresenta diante do Senhor como? Romanos 5,1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu chego diante de Deus em paz, não porque eu sou bom, mas porque eu fui revestido do bom. Eu fui revestido de Cristo. Quem aqui foi revestido de Cristo, diga aleluia. Amém? Então, com a face descoberta, o que acontece? Contemplando a glória do Senhor. Então eu chego diante de Deus com a face descoberta e contemplo a Cristo, e procuro entender a Cristo, e procuro conhecer a Cristo. Eu me aprofundo mais no conhecimento, eu vou ser mais profundo na presença, e aí eu vou viver Oséias 6,3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Vamos entender um pouco melhor João 5,39, claro que esse texto aqui, ele tem um contexto, e no contexto, ele não está dizendo exatamente o que eu vou dizer, mas extraído do contexto, tem um detalhe aqui que Jesus quis ensinar: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer contemplar a Cristo? Examine as Escrituras. Então é examinando, é estudando, é entendendo. Você vai começar a ver Cristo no Velho Testamento. Basta você querer achar, porque ele está desde o Gênesis ao Apocalipse. Cristo está lá, e Ele quer se revelar a mim e a você. E o texto continua dizendo, com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, sendo transformado segundo a sua imagem. Diga comigo assim, cada vez mais parecido. Aleluia, diga forte, cada vez mais parecido. Aleluia, semelhante. Amém, gente? Transformados pela palavra, conformados. Sabe o que é conformar? É colocar dentro de uma forma e permitir que você cresça ali dentro. Quem já viu melancia quadrada? Quem já viu melancia quadrada? Só alguns? Né? Existe melancia quadrada? Existe. Como? Eles fazem um caixotinho, a melancia está lá pequenininha, eles fazem um caixotinho e deixam ali. A melancia vai crescendo, ela vai se adequar ao caixote. Procure na internet depois, curiosidade, melancia quadrada, você vai ver. Melancia quadrada. Ela cresce dentro do caixote e se conforma. Sabe o que é ser conformado segundo a imagem de Cristo? É exatamente isso.
Ele é a forma, você vai crescer dentro dele. Você vai crescendo, e cada dia sendo mais parecido com Ele. Esse é o plano de Deus para a sua vida, você sabia? Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, eu mandei no grupo aí, gente, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo do coração de Deus é que você seja filho semelhante a Jesus. Se você crer, diga aleluia. Filho parecido com Cristo. Então, sendo transformado segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Traduzindo, cada vez mais próximos, cada vez mais direcionado pelo Espírito, cada vez mais constrangido pelo amor, cada vez mais transformado pela palavra, verdades que libertam, glória que vem sobre a nossa vida e que muda a gente de dentro para fora. Posso ouvir um aleluia, gente? Filipenses 1:6, Paulo vai dizer o seguinte: tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês vai concluir. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Dá glória, irmão. Fica com sono não, diga aleluia. Na balada você rodava a noite inteira, ô glória. Você está na presença. Abra a boca e diga glória a Deus. Amém? Diga aleluia. Olha, tendo por certo que aquele que começou a boa obra em vocês vai o quê, gente? Vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, sabe o que vai acontecer conosco esse ano? Cada ministração, cada propósito de jejum, nós vamos começar um agora, dia 2 de janeiro. Que dia, gente? 2 de janeiro, nós vamos começar um propósito de jejum, oração e palavra. Serão 12 dias por 12 meses. 12 dias de propósito por 12 meses de vitória. Amém ou não amém? Quem vai fazer esse propósito conosco aí? Não se preocupe, você não vai ter que fazer jejum total, nem coisa semelhante. Cada dia vai ter uma live 6:30 da manhã, um dia vai ser eu, outro dia vai ser o pastor Fernando, outro dia a pastora Simone, enfim, cada dia vai ser um pastor, vai ter uma live de manhã, vai ter uma palavra e vai ter uma direção, qual jejum que você vai fazer, e nós vamos orar juntos. 12 dias proféticos por 12 meses. É um ato profético. Nós vamos nos assentar diante de Cristo e, como Maria, nos assentar aos pés e contemplar a Cristo. Enquanto Marta está preocupada com os afazeres, Maria está contemplando a Cristo. No dia da prova, quem estava tranquila? Maria. E Marta, atribulada. Quem vive contemplando a Cristo é transformado por Ele. Amém, gente? Então, olha lá, o tema vai ser uma jornada com Cristo. Vamos começar o ano estudando Cristo. Qual que vai ser uma jornada com Cristo? Nós vamos estudar nesses 12 dias, nós vamos estudar aquele momento que Cristo ressuscitado, ele encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Quem lembra? Parece uma história simples, não parece? Pois é, deu 12 ministração. 12 ministração. Que nós vamos estudar e você vai entender melhor aquele momento da comunhão ali de Jesus com os discípulos e eles nem percebendo, só vão perceber depois e vão dizer, bem que o nosso coração ardia quando ele falava. Você acredita que tem gente dentro da igreja que sente um choquinho nas costas, que sente alguma coisa ardendo aqui, mas ainda não sabe que é Cristo? Vai ter que contemplar Cristo para conhecê-lo ainda? Vocês vão ficar surpresos com as ministrações que vocês vão ouvir aqui, ó. Uma jornada com Cristo. Vocês vão ficar surpresos. Quero te encorajar a fazer esse jejum junto. Oração, jejum e palavra. Vamos começar o ano o quê? Contemplando a Cristo. 12 dias. E no final desses 12 dias, nós vamos começar uma jornada estudando o livro de Gálatas. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Vamos estudar o livro de Gálatas, a revelação de Cristo no Evangelho da Graça, por meio de quem? Do apóstolo Paulo. Esse ano, meu irmão, se você vai conhecer Cristo. Amém. Mas eu acho que eu já conheço. Tem muito mais para você conhecer.
tem muito mais para a gente conhecer. Nós vamos contemplar a Cristo e seremos transformados por Ele. Se você crer, diga aleluia. Então 2021 será ano, cadê, gente? 2021 será o quê? Ano apostólico, movidos por graça. E qual que vai ser o elemento que vai nos conduzir nesse ano? É ano de contemplar a Cristo. Ninguém é movido por graça se primeiro ele não entende o que é a graça. E a graça é Cristo. Amém? Sabe por que você não prega o evangelho? Alguns aqui pregam. Olha para alguém e fala assim: alguns pregam. Mas sabe por que muitas vezes a gente não prega o evangelho? Porque você ainda não entendeu Cristo. Você não entendeu a graça. Porque o dia que você entender a graça, você vai pregar o evangelho até para tonto, até para bêbado. E por incrível que pareça, a pessoa fala assim: ah, mas eu acho que não funciona. Meu irmão, pode falar. A palavra de Deus não volta vazia. Em algum momento, já aconteceu comigo, da pessoa chegar para mim depois: aquele dia eu estava meio assim, mas você falou de Jesus para mim. Falei, e está lá guardado, vai dar resultado em nome de Jesus. A palavra não volta vazia. Então, gente, quem entende Cristo pode ser movido por graça. Então nós vamos contemplar a Cristo durante todo esse ano e com certeza seremos movidos por graça. Amém? Deu para você entender mais ou menos o que nós vamos conversar esse ano? Aleluia. Você conseguiu perceber que contemplação muda você? Amém? Muda mesmo. Muda até de forma simples. Quando você se olha no espelho, você enxerga algumas coisas, sim ou não? E isso te inspira ao quê? A mudança, a melhorar, ou não? Ou não, gente? Ó, quando eu olho no espelho, quando eu olho de frente assim, eu estou até legalzinho. Mas quando eu olho de lado assim, aí, ó, tem que diminuir essa barriga. Sim ou não, gente? É assim. Contemplar muda você. Se olha no espelho, e nós vamos olhar no melhor dos espelhos. A palavra de Deus. Aqui, meu filho, aqui, quando a gente olha para a palavra como espelho, meu Deus, muita coisa muda na nossa vida. Amém?